Eu vou bater um papo aqui com o Joca. Joca é médico e ele vai conversar com a gente, tirar algumas dúvidas, em que pese o fato de que acho que informação hoje não é o problema, né? O problema é informação de boa qualidade. E eu pedi ao Joca para a gente bater esse papo. Davi, eu queria sugerir o seguinte, antes que a gente esqueça, assim, que abre o grupo da igreja, acho que esse é um momento onde o grupo da igreja está aberto, evidentemente será fechado no primeiro sinal de qualquer pessoa sem noção que não conseguir entender esse momento e por que a gente fez isso, tá bom? Mas é espaço para você fazer uma pergunta, é espaço para a gente trocar, para a gente poder estar juntos e juntas nessa hora. E se você quiser fazer uma pergunta aí, o pessoal aqui, dá uma olhada no grupo, joga aqui para mim, para a gente, e também você está escutando a gente basicamente pelo Facebook, e é muito bom que a gente possa bater esse papo aqui. Essa água aqui alguém tomou, porque se alguém tomou, eu não vou tomar. Então, beleza, essa água está aqui. Eu queria dizer para vocês que esse é um dos cuidados que a gente vai ter por esse momento. Joca, cara, eu tenho, assim, 3 perguntas muito, eu diria, simples e diretas para você, que é a seguinte: quais são os grandes riscos? Talvez essa seja a grande preocupação que move a gente nesse momento, nesse cenário de incerteza, onde a gente está assolado e assolada por notícias as mais variadas, mas se você puder nos dar, de maneira assim, bem honesta, assim, quais são os nossos riscos como país, se a gente ficar fazendo um recorte Brasil e mundo é um pouco mais difícil, mas quais são os riscos que a gente de fato corre, cara? O que difere o coronavírus de outros vírus que já passaram, que passam por aqui, o coronavírus é um vírus novo. Assim, ele não é novo para os animais, ele já circulava no meio dos animais, e a partir de um momento esse vírus sofre uma mutação e começa a transbordar para os humanos também. Então, é aí que mora o primeiro problema, porque nós não temos imunidade constituída para esse vírus, nós não temos remédios nem vacina para esses vírus, para esse específico. Não é a primeira vez que acontece, aconteceu em 2002 na China, que o vírus veio de um gato. É aquele gato que tem a história que o gato come o café e depois que ele evacua o café, aquele café tem um gosto XY, então foi esse gato. E teve também na Arábia Saudita, que era um vírus que circulava em camelo e dromedário. Então, são vírus que fazem um estrago grande, porque a gente não tem imunidade a ele. Esse vírus foi detectado em dezembro, na China. Chamou atenção porque 8 pacientes tiveram casos de pneumonia grave num hospital de Wuhan. E quando a vigilância sanitária de lá começou a levantar os dados, esses pacientes tinham em comum, frequentaram um mercado popular de animais e seafood, frutos do mar. E a partir daí se acha, só está vindo de lá. Então fecha o mercado e de uma hora para outra começa a surgir mais casos, mais casos, mais casos. Porque como muitos pacientes ficam assintomáticos, ou no momento inicial era uma situação desconhecida, é só uma gripe, se aumentava, muita gente contaminava seus familiares, seus colegas de trabalho, os médicos, os enfermeiros, os técnicos nos hospitais também se contaminavam, tanto que um dos primeiros médicos que fez o diagnóstico era um oftalmologista, ele morreu, de 34 anos, uma pessoa jovem. Aí assim, mas por que ele morreu? Por tanto contato com o vírus. A carga viral que ele atingiu foi muito alta, provavelmente. E aí esse vírus, para a gente aqui no Brasil, a gente, por enquanto, resguardado, porque a China estava do outro lado do mundo, e continua lá, não saiu, óbvio. E aí esse vírus chega à Europa. Bom, da Europa para cá já tem voo direto, então é só uma questão de tempo, esse vírus iria chegar no Brasil.
Isso starta o Ministério da Saúde a começar a fazer reuniões, começar a fazer discussões, começar a montar os comitês, chamar a Fiocruz, chamar a Organização Pan-Americana de Saúde, para começar a se preparar para o vírus chegar. Qual que é o problema desse vírus, assim, que a gente percebe mais? É um vírus que ele é fácil você pegar, porque ele, como é um vírus, o mecanismo de transmissão não está estabelecido ainda, tá? Porque assim, tudo é muito novo. Mas acredita que ele chega por gotícula. Então, Quando você diz você mecanismo de espirrou, transmissão, a gente ainda não sabe com muita ainda não, precisão mas como ele é os vírus transmitido. respiratórios, eles saem por gotículas. Você espirrou, aquelas gotículas ficam em suspensão e elas vão depositar. Elas depositam sobre a superfície. Então, se a gente está perto, se você espirrou e eu aspirei essas gotículas. Se está na superfície, o contágio vai ser via mão. Então, se eu toquei na mesa e minha mão está contaminada, se eu levo a mão, olho, nariz e boca, é o lugar que ele vai entrar no corpo. Ele não vai entrar pela mão suja. Por isso que se enfatiza tanto a necessidade de lavar a mão, água e sabão, lavar a mão e punho e passar o álcool gel. O álcool gel não é um substituto da higiene com água e sabão, mas, na ausência, ele serve. Então, lá em casa, a rotina das crianças e dos adultos. Chegou de casa, chegou da rua, lava a mão e passa o álcool. Foi para o quintal, não sei o quê, entrou em casa, lava a mão e passa o álcool. Apesar desse vírus ficar nas superfícies, a resistência dele à higienização é baixa. Então, se você passa um álcool na superfície, cuidado que, assim, álcool você pega, álcool 70, sim, porque o álcool 70, a concentração de álcool ali é maior. Mas também ele resiste, para você pegar uma mesa de vidro e passar aquele produto de higienizar o vidro, de limpar o vidro, vai resolver também. Então, é higiene mesmo. E a gente tem que aprender na nossa rotina, assim, a mão não pode mais vir no nariz, olho e boca. Então, é engraçado, porque dá vontade de coçar o nariz, mas não é para coçar. Quando assim, eu estava aqui olhando, eu estava lá atrás na mesa de som, dá tristeza ver a igreja vazia. Não é agradável você chegar aqui e você, assim, esse auditório vazio. Dói o coração, dói mesmo, dá vontade de chorar. Chorei, pensei, e aí? Vai ficar chorado, porque eu não vou poder secar a mão. É isso. Entendeu? Então, a gente vai ter que aprender a viver com isso durante um tempo. Eu estava brincando com o Davi, assim, eu vou fazer uma camiseta para você, sinta-se beijado e abraçado. Porque essa comunicação que a gente tem de beijar, abraçar, nós vamos rever durante um tempo. Onde que está o risco da doença? O risco da doença está principalmente nas pessoas acima de 60 anos. Por quê? Porque nessas pessoas você já começa a ter uma queda da imunidade, da defesa do corpo delas. Foi por isso que foi um dos principais motivos que a gente levou a suspender o culto no local. A nossa igreja tem muito idoso. E esses idosos têm uma hipertensão, têm uma diabetes, têm uma doença cardíaca, têm uma doença respiratória. E quando o vírus chega neles, a reação deles é mais lenta. Então, esse que é o risco principal para o idoso. Você não tem nenhum relato ainda de morte em criança com menos de 9 anos. A maioria das crianças vão passar pelo coronavírus assintomáticas, ou um resfriadinho leve que vai durar 3 a 4 dias. Então, isso é importante, que você pensa assim, a mortalidade no idoso, eu não lembro o valor, mas digamos que seja assim, acima de 80 anos, que chegue a 15%. Assim, é muito alta, a cada 100, 15 pode falecer. O risco existe. Mas a quantidade de casos é maior do que a quantidade notificada. Por quê? Porque muita gente passou por um resfriado, assim, e vai pensar assim, não foi dessa vez. Mas sim, já passou o coronavírus por ali. Você fez a sua defesa, você criou o anticorpo e cuidou da infecção. Então, para aqueles que estão com suspeita de resfriado, de gripe, assim, fique em casa. Por quê? Porque você tem o risco de contaminar outras pessoas. Aí vem aquela situação,
máscara, eu preciso usar máscara o tempo todo? Você, saudável? Não. A máscara, ela tem duas funções. No paciente que está contaminado, ele usa a máscara para ele diminuir a produção de gotículas no ambiente. E para os médicos, enfermeiros e aqueles que estão em casa cuidando do doente, esses precisam de máscara. Por quê? Para diminuir a exposição deles ao vírus. Então, você vê essa corrida louca aos mercados, à farmácia. Lá no centro cirúrgico, a gente teve dificuldade de comprar máscara cirúrgica, porque os principais fornecedores já não têm mais. E eu fui encarnar no farmacêutico, que máscarazinha que você comprou, hein? Que machucava a orelha. Aí ele falou assim, levanta a mão para o céu, porque essa foi a única. Então, esse exagero da população, sim, claro, é o novo, você sente medo, o que a gente recebe de notícia de fora, assim, o que chega aqui, geralmente são as desgraças. Você pensa, você só recebe aqui a informação de que o hospital lá está lotado. Sim, se você não faz o bloqueio, essa espiral vai subindo, a quantidade de casos vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por que o que mudou esse final de semana para o governo ter tomado uma atitude mais brusca? Até então, os casos eram, veio uma pessoa do exterior, essa pessoa do exterior contaminava familiares, esses familiares contaminavam outras pessoas, então você tinha aquela cadeia, você via aquela sequência do vírus. A partir do momento que que surgem pessoas contaminadas, você não sabe mais da origem, assim, ninguém viajou, na minha família não tem ninguém doente, então você começa a ser contaminado pelo meio, acende mais uma luz mais uma luz amarela ou vermelha no painel deles, porque significa que aquele vírus já começa a circular. Reforça ainda mais a necessidade da higiene, e aí você vai pensar assim, bom, o que eu tenho que fazer? Número 1, preservar os idosos. Tem idoso na família? Se você tiver com alguma suspeita de estar meio resfriado, você não vai visitar o idoso. Existe celular, existe telefone, existe FaceTime, existe WhatsApp para isso. Não vai visitar ele. Quando fala por que o governo suspendeu as aulas, antecipou as férias escolares? Por quê? Porque a criança, a dificuldade de manter a higiene é mais difícil, né? Eu estava olhando ontem minha sobrinha, a varinha de condom que ela estava brincando cai no chão, ela pega, bota e passa no rosto. Assim, a chance deles se contaminarem é maior. Numa sala de aula com 15, 20 crianças, é muito fácil eles se contaminarem. É impossível a escola ficar passando álcool na sala inteira o tempo todo, não tem jeito. Então, você deixa essas crianças em casa para evitar que elas se contaminem. Aí, vamos lá. Adianta pegar essas crianças e levar essas crianças para passear no shopping? Não, é para ficar em casa. Assim, mas não foi decretado quarentena ainda. Se Deus permitir, não será, mas para não chegar lá na frente, essa necessidade agora é importante, esse cuidado agora é importante. Então, os idosos têm que ser poupados, porque são eles que estão sob maior risco. A gente, 30, 40 anos, provavelmente a gente vai passar por essa virose e vai seguir adiante, e não vai acontecer nada com a gente. Mas o idoso tem que ter cuidado. Então, principalmente aqueles que têm comorbidades. O que são as comorbidades? Uma diabetes mal controlada, uma hipertensão mal controlada, uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, um câncer, um tratamento de câncer. Essas pessoas têm que ser preservadas, elas têm que ser poupadas. Joca, eu acho que a essa altura, todos e todas nós, de alguma maneira, já sabemos, mas não custa lembrar. Quais são os sintomas que poderiam me acender um sinal sim, amarelo? Eu estou fora da faixa, não sou criança, não sou... Mas vamos lá, vamos pensar o seguinte. Teve um caso de uma família que estava na Itália, uma menina, se eu não me engano, de 13 anos, sofreu um trauma, teve um problema de um ligamento e ficou hospitalizada lá. Ela veio para o Brasil junto da família assim que teve alta. Familiares estavam doentes, ela não. Então, ela estava assintomática. Ela teve contato com o vírus, mas ela estava assintomática. Então, isso é o que é esperado
numa grande parte da população. Você vai ter os sintomas leves, que são resfriado. O que é o resfriado? É coriza, dor de garganta. Você vai, nesses casos, se você está, assim, máscara, você começa a usar a máscara para você não passar adiante. Mas eu não tenho certeza se é o coronavírus ou não. Máscara. Você não tem certeza. Higienizar. Aumenta a necessidade de higienização. Toda vez que for tirar a máscara, for botar a máscara, lavar a mão e álcool. Manter a mão limpa. Então, esses são os casos leves. O quadro de gripe, você continua com essa coriza, mas você associa a febre. Então, começou a fazer febre. A febre é leve, também vai ficar em casa essa pessoa. É o que chama de isolamento domiciliar. Não, a febre subiu. A febre foi para cima de 38, já se tornou uma febre alta. Você começa a ter dificuldade respiratória. Pode estar começando uma pneumonia. Esses são os casos que vão para a internação. Então, hoje, o governo pede, assim, casos de gripe, é melhor ir para o serviço, para um atendimento, para ver se é ou se não é. Mas pode ser que mais lá para frente essa recomendação até mude. Por quê? Se a gente pega uma espiral e começa a aumentar a quantidade de casos, o serviço público, as emergências vão estar muito cheias. E se você está indo achando que se era ou se não era, quando chegar lá dentro você pode se contaminar. Então, aí muda a situação. Não é o que a gente está vivendo agora. A orientação ainda é procurar os serviços de saúde, procurar os postos de saúde, procurar as emergências para saber se é ou se não é. Mas lá na frente, por isso que a gente tem que ficar atento às orientações que o governo vai dando. E tomar muito cuidado com essas chuvas de mensagens de WhatsApp, porque isso aumenta o estresse, aumenta o pânico. Claro, claro. Então, assim, órgãos oficiais. www.saude.gov.br, que é o site do Ministério da Saúde, tem uma área lá sobre coronavírus. O site da Anvisa mesmo, que é a Agência de Vigilância Sanitária, porque, se eu não me engano, vai ser anvisa.saude.gov.br. O site da Secretaria Estadual de Saúde do lugar que você está, então aqui no Rio é saude.rj.gov.br, porque ali vão estar as informações mais frescas e os cuidados que o governo precisa que você tome. Então, ali essas informações vão estar. Então, muito cuidado com assim, aqueles áudios que a gente recebe. Esse é o áudio do doutor fulano de tal. Você não sabe se é o doutor fulano de tal. E a gente conversou isso essa semana. Você tem a visão, assim, não é unânime. Por que não é unânime? É novo. O que a gente está tendo de experiência é baseado no que a gente está estudando do que está acontecendo no hemisfério norte. Só que o hemisfério norte agora é inverno, a gente está aqui embaixo no verão. Nós somos o primeiro país grande, populoso, que está recebendo o vírus no hemisfério sul. Aí você pergunta assim, e a Austrália? Foi a pergunta que eu fazia. Mas a Austrália está lá do outro lado, coladinha na China, em Hong Kong, em Coreia do Sul, Japão. Então, assim, ela tem voo direto, a exposição dela foi muito maior. Então, agora, o cuidado que a gente tem é se proteger. Então, assim, não é para ir para cinema, não é no shopping evitar, não é para ir a circo com criança, porque as crianças estão de férias. Assim, é para ficar dentro de casa. Assim, o que você recomendaria, então, para proteger? Os cuidados de higiene. Tem a questão da etiqueta respiratória. O que é isso? Quando espirrar, quando tossir, você vai tampar a boca com o cotovelo aqui, para que aquelas gotículas fiquem presas aqui na superfície e não saia voando longe. Uma gotícula você consegue, quando você dá um espirro, aqueles famosos espirros de furacão, ela chega a 5 metros de distância. Então, você joga a gotícula lá longe. Então, limpou com lenço descartável, lixo, lava a mão, passa álcool. É assim que você vai proteger as outras pessoas. Não tem, se você olhar assim, tem comprovação científica? Não, mas uma alimentação saudável, ricas em vitaminas, sais minerais, exposição ao sol, isso vai melhorar a sua imunidade. Hoje em dia a gente fica muito trancafiado dentro de escritórios, salas, a gente quase que não pega sol. Então assim, senta na varanda, pega um sol,
é importante, você vai preparando a sua imunidade para quando aquele vírus passar, ele só passar e vai embora. A minha visão é essa, é isso que a gente tem feito lá em casa. Show, show. A duração... Tá. Só um instantinho. Tem uma pergunta, e a pergunta é uma pessoa que está dizendo que se ela está gripada e está usando máscara, e ela faz a pergunta para o Joca, quanto tempo a máscara dura? Sim. E como descartá-la? A máscara que você estaria usando em casa seria aquela máscara cirúrgica, tá? Aquela máscara naquele papel, né? Aquela máscara você troca quando ela está úmida, quando ela está molhada. Porque se você está espirrando dentro da máscara, ela vai estar molhadinha e daqui a pouco, quando você sopra ali dentro, a gotícula vai sair da máscara. Ela deixou de ser uma barreira. Então, tirou lixo comum mesmo. A gente não tem lixo hospitalar em casa. Então, colocou na lixeira, fecha o saquinho da lixeira. Da mesma forma que todos os papéis de nariz, tudo você vai jogar no saco e vai fechar o saco. Lixo. Lava a mão, água, sabão, passa o álcool. Aquela máscara N95, ela já é que de uma hora para outra virou celebridade, porque você não encontra mais. A intenção dela não é para o paciente usar, a intenção é para o serviço de saúde usar. Por isso que essa compra louca que o nosso emocional faz a gente passar, causa um outro problema lá na ponta, que é o profissional de saúde estar sem a máscara para comprar. E o governo teve que se virar nos 30 para comprar máscara. A máscara que ele comprava a 11 centavos, ele pagou R$2. Assim, foi superfaturado. Não, é porque é isso que está sendo praticado. E ele teve que tomar a decisão de comprar, porque ele precisa manter os hospitais e os postos de saúde com máscara. Então, quer dizer que se no meu pânico, a qualquer sintoma mais simples, eu, por exemplo, me dirijo a um posto de saúde, eu estou tirando, num certo sentido, o lugar de alguém que deveria ser atendido. Nessa fase inicial, não é essa a recomendação, tá? Por isso que assim, as coisas podem ir mudando. São estágios que vão sendo criados. Então, assim, o primeiro estágio, você cria uma reserva de leitos de hospitais. Então, assim, foi feito aqui no público, aqui foi feito no Hospital do Fundão, foi feito nos servidores do Estado. Houve reserva de leitos para poder receber esses pacientes. Então, isso era aquele vírus que você sabe o caminho dele. Quando você troca para o estágio comunitário, que é quando começa a ter a circulação dentro da comunidade, você acende a segunda luz. Então, aí você aumenta ainda mais a quantidade de reserva. Então, a recomendação ainda que eu li da sexta-feira, agora, dia 13, era que, assim, se está com quadro de gripe, vai a um posto de saúde, vai a uma emergência para ser testado. Assim, e lá na frente? Lá na frente, a gente não tem bola de cristal. A nossa expectativa é que se Deus permitir, que a gente não chegue no caos. Claro. Entendeu? Mas para não chegar no caos depende da gente. O rigor no cuidado de higiene, no cuidado com os idosos, porque esse é o grupo de risco. Claro. Sim, Fred. Última. Não. O Fred está perguntando, as aulas foram suspensas, os cultos de várias igrejas também, enfim, tomamos medidas para evitar aglomerações. Isso irá até quando? O que é que queremos com isso? Estamos esperando uma vacina, um remédio, alguma coisa assim? A princípio são 15 dias, tá? Mas, óbvio, existe a chance de ser prorrogável. Não existe vacina ainda, está sendo estudado, só que você não tira uma vacina de uma hora para outra. Existem protocolos, você testa em animal,
Depois de testar em animal, você testa num grupo de pessoas, e aí depois que tem aqui, então, assim, não é de um dia para o outro, são vários, às vezes anos, até uma medicação ser liberada. Existe uma intenção de acelerar esse processo nesse período, mas não teve ainda ninguém que tenha descoberto, pelo que a gente sabe, ninguém descobriu a vacina ainda. Estão chegando próximo. Então, até aquilo entrar em produção, vai demorar. Então, o cuidado inicial ainda é o cuidado de sustentar o paciente. O que é sustentar o paciente? Aquele paciente grave, ele tem que ir para o hospital. Se ele começar a ter dificuldade respiratória, ele vai ser entubado. Mas vai ser entubado por quê? Assim, para diminuir o esforço respiratório dele, diminuir o sofrimento dele. Você dá chance para a imunidade dele criar defesa. Assim, mas ele está fazendo uma diminuição de ritmo cardíaco. Você vai entrar com medicação para reforçar o ritmo cardíaco, para aumentar a contração do coração. No exterior, eles estão fazendo associações de medicações, mas assim, são tentativas. Então, tem-se usado algumas medicações que são usadas no tratamento de AIDS, que você vai, pega aqueles antivirais e faz. Mas, assim, você não sabe ainda se aquilo realmente funciona, tá? Então, a gente aqui vai receber de fora esse material, esses estudos que já estão sendo feitos lá, e a gente vai aplicando aqui no Brasil, de acordo com os casos que a gente foi encontrando. A gente ainda tem poucos pacientes graves, e esses pacientes estão internados em CTI, são poucos ainda. Então, por que as crianças em casa, por que não ter o culto? Se imagina que são 100 lugares, se a gente tivesse 100 pessoas aqui e um contaminado. A estimativa é que uma pessoa transmite para 3. Mais ou menos isso, entre 1,5 a 3. E aí, com o nosso ambiente de tanto abraço, beijo, carinho, que é uma característica nossa, esse 3 pode virar 6. Entendeu? E aí você pega uma meia dúzia da turma de 70 para cima, o estrago, o risco é maior. Então, a princípio são 15 dias, mas pode ser prorrogável. Isso tudo, você vai fazendo esses bloqueios em comunidades, entre aspas, em faixas, é para evitar que seja necessário uma quarentena de verdade lá na frente. O que é a quarentena? Está todo mundo proibido de sair de casa. Assim, só vai sair para ir no mercado, para ir na farmácia, para ir no médico. O resto em casa. Então, se Deus permitir, a gente não vai chegar lá. Entendeu? Mas, se a gente não tomar cuidado agora, tem risco de chegar. Entendeu? Joca, obrigado, cara. Eu acho que não só a competência técnica, mas acho que o teu jeito de falar transmite uma paz, uma segurança, uma tranquilidade que a gente precisa. Eu fiz um PDF, que fui eu que fiz. Ótimo. Eu vou colocar no grupo da igreja, para que as pessoas possam ler em casa com calma. Assim, eu fiz de sexta para cá, então assim, mas vai dar para vocês poderem ler e trazer um pouco mais de paz e entender o cuidado que tem que ter. Sim, é necessário, esse cuidado precisa haver para evitar um problema maior lá na frente, tá? Show. Obrigado, Joca. Obrigado.